tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de janeiro de 2013, segunda-feira. O verbete é de 2544. Ele tem 5 páginas, 50 elogios e 15 máximas. O tema é coisa. A especialidade é lexicologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a professora Maria Regina, que está aí com uma infraestrutura muito forte hoje. Definição. A coisa é a palavra ou termo utilizado, de modo geral, pela consciência intrafísica, homem ou mulher, em diversas áreas do conhecimento, para se referir aos objetos, fatos, parafatos, assuntos diversos, motivos ou causas das realidades e para-realidades do cosmos, de nomeação difícil ou ignorada, podendo prejudicar a clareza da ideia a ser expressa. A autopensenização aberta à descoberta da precisão conceitual. O uso do vocábulo coisa na ausência do termo exato. O termo guarda-chuva, a palavra síntese, a palavra-chave, a flexibilidade da língua portuguesa, a influência de diferentes culturas na formação de palavras da língua portuguesa falada e escrita no Brasil. A flexão do vocábulo coisa, podendo ser substantivo, adjetivo e verbo. A coisa em si, em oposição à aparência. A linguagem coloquial, as gírias, regionalismo, a palavra síntese ambígua. Os ruídos gerados na comunicação em consequência da polissemia do vocábulo coisa. Tem mais de 20 linhas aí, muito mais, tem umas 30 linhas a fatologia. Agora, a técnica energética do arco voltaico crânio-chacral. A nomeação ou definição da sinalética energética e parapsíquica pessoal. A criatividade parapsíquica, a psicografia, a clareza da comunicação telepática cosmoética com os amparadores, a telepatia extrafísica, a pangrafia, o consciências. Nós temos aí na argumentologia o tópico sobre a grafo-pensenologia, que tem 5 autores de 3 nacionalidades, apresentando títulos das obras com emprego do termo coisa. Vale a pena ver. Agora, na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Ciclo autoverbetográfico, língua materna, matematização do conceito, palavra e variação vernacular. Frase enfática. A lexicologia possibilita ampliação da cosmovisão. A consciência lúcida pode, portanto, incrementar a autoevolução ao promover a expansão das autossinapses neurolexicais e paraneurolexicais. Você como vê a possibilidade de aumentar o autoacervo da língua materna e o domínio de novos idiomas para atingir o poliglotismo, o universalismo e a cosmovisão? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com o João Paulo são 20 verbetes, 20 conceitos. Vocábulo, conceito, clareza, termo, definição. Expressão, imprecisão, subinformação, compreensão e comunicação. Obscurantismo, relatividade, inespecificidade, lúcido-pensenidade e oximoropensenidade. Logomaquia, lexicologia, linguisticologia, neurolexicologia e culturologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é megasinergismologia, o argumento é omniconvergenciológico. Eu chamo a atenção para o argumentário e também para a conclusão. Esse verbete já foi muito discutido hoje de manhã na mini tertúlia. Agora, aqui o questionamento. Assisti um trecho do curso ministrado pelo senhor sobre evoluciólogos, onde fala sobre higiene consciencial. O que devo fazer para ter esse atributo?
A primeira coisa é se organizar melhor. Você tem que disciplinar a sua vida para que os seus atos, pouco a pouco, possam começar a refletir em tudo que você faz. Aí você vai ficar com a linearidade autopensênica. Com a linearidade autopensênica, inevitavelmente você vai caminhar para a higiene consciencial. Então isso aí é uma técnica que, por tabela, ela é matemática, não tem por onde escapar. O senhor poderia comentar a respeito do déjà vu? Existem algumas teorias sobre o tema. Por que temos esse tipo de sensação? Não, déjà vu nada mais é o dejaísmo. Nada mais é do que uma pré-cognição, quase sempre, do processo que está para acontecer. E esse fenômeno de pré-cognição, ele é muito comum. De modo que o dejaísmo de todo tipo, ele é corriqueiro. Ele é dentro do rame-rame da própria vida. Agora, a verbetógrafa, a professora Maria Regina, na Fatologia, página 1, final da 5ª e 6ª linhas, como podemos diminuir os ruídos gerados na comunicação em consequência da polissemia do vocábulo coisa? Alô, alô. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor. Boa tarde aos teletertulianos e ao teletertuliano que está fazendo a pergunta. A questão é o seguinte, na realidade, para eliminar essa questão do ruído gerado na comunicação em função da polissemia desse vocábulo, embora ele tenha vários sentidos, utilizado em gíria, utilizado de várias formas, de certa forma ele é limitado. Então, para superar essa limitação, seria ampliar o vocabulário, né, o conhecimento do léxico, da língua materna, em primeiro lugar, para poder utilizar termos, conceitos que sejam mais precisos. Seria nesse sentido. Não sei se esclareci aí. Na página 2, final da 8ª linha da Fatologia, poderia falar mais sobre o reflexo da linguagem no momento evolutivo pessoal? Conhecimento da linguagem evolutivo pessoal. É o seguinte, à medida que quanto mais domínio a pessoa tem da linguagem, pode refletir o momento de evolução dessa pessoa, né? Porque, na realidade, você dominar, ampliar sua cognição, tem a ver com essa ampliação e mudança de patamar evolutivo. À medida que você vai adquirindo conhecimento, reciclando seus traços. Nesse caso, a utilização da... O que é que eu me perdi aqui? É na linha 8ª, né? Sim. Então, à medida que a pessoa tem um vocabulário mais amplo, um vocabulário cerebral mais amplo, ela vai refletir um momento evolutivo. As pessoas, se você vê, as pessoas mais que têm menos conhecimento da sua própria realidade, é mais difícil se ela tem um vocabulário limitado. Então, à medida que a pessoa se expressa de uma certa forma, se comunica, nessa comunicação ela coloca a sua presença, ela tem lucidez sobre os conceitos que está utilizando, pode mostrar em que momento evolutivo aquela pessoa se encontra, né? Se ela está na fase de uma pessoa que é um pré-serenão vulgar, um ser desperto, então tem relação com esse domínio do léxico da linguagem.
Na paradoxologia, página 3, final da segunda linha. Poderia detalhar o paradoxo, precisão do conceito, ampliação do significado da palavra? É o seguinte, quanto mais preciso o conceito, na realidade que dá uma ideia de uma limitação, mais se tem, mais você percebe o significado daquela palavra. Não sei se está claro. Agora, enfatologia, página 2, segunda linha. Poderia explicar o item, o uso da palavra coisa para designar coisa pública, dando a falsa ideia aos incautos de os bens e serviços do Estado não pertencer a ninguém. Normalmente se denomina, né, a coisa pública como um sinônimo de Estado, né? Não só em português, em francês também se coloca la chose publique. Quando se coloca um termo assim tão genérico, né, em termos da coisa pública, as pessoas em geral, a ideia que tem é que o que é do Estado, essa coisa pública não pertence a ninguém, né? Então, ninguém cuida do que é do Estado achando que não é do cidadão, é do Estado, é algo tão abstrato assim, e principalmente quando se coloca uma palavra assim, que não tem essa precisão, né, linguística, um conceito mais preciso, pode dar essa ideia de que aquilo realmente não pertence a nenhum cidadão. Daí como se faz o uso que tem sido feito, né, dos recursos, dos bens do Estado, essa sempre a ideia que passa para a maioria das pessoas. Em parafatologia, página 2, terceira linha. Poderia ampliar a criatividade parapsíquica? A criatividade parapsíquica, à medida que a pessoa desenvolve o seu parapsiquismo, evidentemente que ela desenvolve mais também a sua criatividade. Um exemplo desse é a gente acessar informações, né, como as neoverpons, que à medida que a pessoa não tem esse parapsiquismo desenvolvido, essa criatividade fica um pouco, né, reduzida, fica mais restrita, pelo próprio fato da pessoa não acessar uma informação mais ampla. Sobre a pessoa que está me perguntando, o melhor é você fixar a residência para se dedicar melhor. Agora, não comece a ter nefs ainda não. Espera mais um pouco até assentar mais as coisas. O caminho é por aí. Estamos com a energia. Vamos em frente. Eu quero dizer para vocês que o pai do século XXI, que é aquele programa da aceleração, da erudição, tem aqui, no primeiro semestre, todas as obras que eles vão analisar. São temas de atualidade. Ao todo são 3, 6, 9, 10 obras diferentes. Então, vale a pena a pessoa ver isso. A turma online e tem também uma turma presencial. Tem vários debates aqui. Inclusive, tem o livro da Suzana Herculano, O Cérebro Nosso de Cada Dia, aquela que é da neurociência. E tem também o livro do Dr. Juarez Freitas, Sustentabilidade, Direito ao Futuro. Vale a pena ver, tem muita coisa. São 10 livros. Eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Ivo, que trouxe aqui o livro dele. Você sabe que ele lê o livro e anota tudo, eu depois leio com as anotações dele. Esse aqui é do Felipe Gurevich. Gostaríamos de informar de que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Isso é lá na África, Ruanda, etc. Tal. O livro é impressionante. Eu quero ver a primeira parte dele, que é mais séria. Agora, quero falar aqui para vocês uma notícia que apareceu no Globo já faz algum tempo. Foi no dia 13, agora faz uma semana. No Brasil, só 5% dos homicídios são elucidados. No Reino Unido, a taxa é de 85%. Nos Estados Unidos, 65%. 85 mil inquéritos abertos em 2007 ainda estão inconclusos. Quer dizer, a jurisprudência do Brasil é uma vergonha total.
Agora, outra coisa, eu tenho falado muito sobre o processo da China, que o Correio da Unesco andou escrevendo há muito tempo. Então, aqui, ó, eu tenho para mostrar para vocês uma cópia do Correio da Unesco de 83, que fala sobre as novas faces da China. Eles aqui, então, falam, eles evitam de estar falando isso aqui no Ocidente. A China é a mãe e o pai do processo da civilização ocidental. Agora, aqui eles mostram isso é da Unesco, porque o povo evita de falar, porque é uma certa vergonha, né? Se evita dizer isso. Agora, esse aqui é que é o volume que eles escreveram. Só escreveram isso. Nunca mais ninguém falou nada no Brasil sobre o processo da China, dentro do Ocidente. Agora, aqui fala das descobertas que tem por aí, uma boa parte delas, tudo é chinês. Eles já tinham um processo de avanço muito grande. Agora, a turma aqui não entende isso. E os americanos não gostam que falam nisso de modo nenhum. Modo algum. Agora, então, professor Arlindo, eu entrego aí a nossa professora Maria Regina para você. Maria Regina, aqui na fratologia, tudo bom? Na quarta linha, a flexão do vocábulo coisa podendo ser substantivo, adjetivo e verbo. Pode dar uma geral, por favor? Não sei se você já viu, principalmente no uso assim, na linguagem popular, não é? E regionalismos, se usa o coisa como verbo coisar. Então, o verbo coisar. Você está coisando, fazendo essa coisa, né? Você chamar uma pessoa seu coisinha, se usa às vezes em regiões, né, do Nordeste, no interior, se fala, seu coisinha, você está coisando, você já coisou, vai coisar. Então é nesse sentido que essa palavra ela é usada de várias formas, né? Tanto como adjetivo, substantivo, quer dizer, ela é uma palavra, na verdade, bastante flexível, né? Agora, não sei se você tem aí o dicionário do DAC de hoje, né? Sim. Aquilo Mega Sinergismologia, que o professor Valdo colocou aqui uma pensata. Conhecer as coisas é uma coisa, conhecer o valor das coisas é outra coisa muito diferente. O que você acha? Né? Certo. É interessante aí quando eu li porque na realidade, né, quando a gente coloca que a palavra coisa ela é limitada, mas também ela, em certos momentos, você tem que usá-la, né? E dependendo do contexto, como está no verbete, de manhã o que eu observei era isso. Eu falei, realmente a coisa aqui está bem colocada, porque amplia, embora ele tenha um vocábulo assim de vários sentidos, mas que ao mesmo tempo restringe um pouco o conhecimento, no contexto como ele estava colocado, ele deu para ampliar. E na realidade o que ele coloca, né? O conhecimento das coisas, o importante é o conhecimento do valor das coisas. Então eu acho que a minha ideia do verbete está mais nessa questão de você valorizar o conhecimento do valor das coisas. Então foi essa também a ideia, né? Eu acho obrigado, hein? Tá claro aí a... Professora? Sim. Verbetógrafo. Eu queria retomar essa questão aí da coisa pública. Sim. Para se pensar sobre se não há um certo risco atrelar coisa pública à coisa do Estado, considerando que nem tudo que é do Estado é público e que muita coisa que deveria ser pública acaba sendo privatizada por grupos ou por pessoas. Certo. Agora, aí é mais no sentido como foi utilizado, é mais no sentido realmente que é chamado a coisa pública como um sinônimo de Estado, né? Muitas vezes é utilizado como um sinônimo do Estado. Evidentemente que nem tudo que é público é Estado, né?
Mas é nessa questão mais de ser chamado como um sinônimo de Estado. Então, quando você usa essa expressão, é que pode dar essa ideia, né? Quando se fala de uma expressão tão vaga, porque você já precisou mais, nem tudo que é público, né, do Estado, você já precisou mais. Mas a ideia de deixar a questão vaga, assim, a coisa pública, é que pode passar essa ideia que a coisa pública, né? Não sei se a gente observa muitas vezes as pessoas depredam patrimônios do Estado, coisas que é da comunidade, que foi construído com recursos da comunidade, que são os impostos pagos. As pessoas destroem porque elas acham que aquilo ali não é de ninguém, né? Foi construído pelo Estado, eu não pago escola porque eu vou na escola do Estado. Na realidade, ele não sabe que ele paga a escola, né? Então, são os recursos que nós todos pagamos. Então, é mais nesse sentido. Quando essa expressão é utilizada como Estado, ela pode dar essa falsa ideia, né, que eu coloquei aos incautos, né, essa falsa ideia de que o que é do Estado não é do cidadão. Não sei se esclareceu a sua questão. Obrigado. Você podia comentar para a gente o primeiro efeito? Efeitologia, página 3, primeiro. O efeito do domínio do léxico na ortopensenidade. A questão é o seguinte: quanto mais a gente tem um domínio do repertório da língua, né? Estou considerando a gente, principalmente, em primeiro lugar, da nossa língua materna, você tem condições de organizar, estruturar melhor, você conhece mais os conceitos, você tem condições de estruturar melhor o seu pensamento. Por exemplo, no caso de você identificar um trafar, você definindo bem aquele seu trafar, conceituando bem ele, vai ajudar você na retilinearidade pensene em relação àquela questão. Então é isso, quanto mais a gente tem o domínio, né, da linguagem, da língua, o domínio dos conceitos, compreender bem essas palavras, a gente chega nessa ortopensenidade, nessa retilinearidade pensene. Eu acho que todo esse estudo que a gente está fazendo através do dicionário, do DAC, ajuda muito a gente a ampliar, né, a nossa cognição, nosso neuroléxico, e a entender melhor uma série de questões que muitas vezes estavam obscuras e você a pensar de forma melhor, né, em relação à sua própria realidade. Teria uma correlação com o segundo paradoxo, né? Dá uma olhada no segundo paradoxo. Da precisão do conceito, amplidão do significado da palavra. A precisão do conceito e amplidão do significado da palavra. Explica pra gente onde está o paradoxo. Assim. Porque quanto mais preciso o conceito, quer dizer que parece que é uma questão, você está precisando, você está fechando aquele conceito. Quanto mais preciso, mais amplo o significado dele, mais amplia a sua cognição. Então, muitas vezes a gente, na questão, quando a gente escreve, né, para o grande público, algum tema sobre conscienciologia, a gente tem passado muito por essa experiência ao escrever artigos para jornal, lá em Recife, fica aquele dilema. Você, se precisar muito conceito, você vai dar uma ideia mais ampla, vai fazer um esclarecimento maior. Mas muitas vezes as pessoas não estão preparadas para compreender aquela questão. Aí a gente não é tão preciso, porque naquele momento é o que dá para se fazer, é o que precisa ser feito, né? Então é isso, é a questão da... Aproveita e engata no primeiro, não é isso? Também. É isso que você está falando. Tem relação. Então explica também para a gente. Ele tem relação, é a mesma questão. Muitas vezes a pessoa que está fazendo assistência, ela tem condições de expandir mais aquela informação, mas em função do nível do assistido, você tem que restringir, né, fica uma informação meia, mas é o melhor que você pode estar trazendo para aquela pessoa. Você está conseguindo colocá-la num patamar melhor para depois dar uma informação mais precisa para ela, né? A questão, acho que tem relação aí com o estupro evolutivo. Você não pode
falar certas questões, né, colocar certos neologismos que a pessoa vai sair correndo, né? Então tem que ir assim em doses homeopáticas. E muitas vezes a informação nesse sentido ela perde em termos de precisão. Tá claro? Professora, aqui na letra A, aqui no 6º andar, eu acho, por aí. Só retomando a questão aqui da coisa pública, que já foi perguntada 2 vezes, então eu vou aproveitar para perguntar mais uma, que me surgiu uma dúvida com relação a essa colocação aqui. E também outras considerações. Por exemplo, república, res pública, é coisa pública, né? Então, o Estado, a república seria de ninguém, mas, por outro lado, é de todos. Seria essa a sua colocação nessa questão dos incautos, que pensa que é de ninguém, né? Mas, na verdade, é de ninguém, mas é de todos, porque é público, né? Tem uma outra expressão na área do direito, que é terras devolutas, por exemplo, que o sinônimo seria terras de ninguém, mas terras de ninguém são terras do Estado, se é do Estado é de todos. Seria essa ideia que a senhora está querendo colocar aqui? Obrigado. A ideia é o seguinte, é que para as pessoas, né, que não, como eu digo, os incautos, né, os inocentes aí nesse sentido, que não pensarem dessa forma, né? Por conta da falta da precisão do termo. E mesmo a gente pode usar também isso em relação às terras devolutas. Parece que as terras devolutas não são de ninguém, né? Essa é também uma ideia similar. Não sei se está claro aí para você. Aqui em cima, lado B, no corredor. Daria para esmiuçar um pouco mais aí o que está na fatuística, página 1, a partir do final da 2ª linha. Autopensinização saturada positivamente. Onde que está isso? A autopensinização página 1, saturada positivamente. a partir do final da 2ª linha. A autopensinização, ela pode tanto ser saturada negativamente, que é a questão do monodeísmo, né? A pessoa tem uma ideia fixa, como ela pode ser também saturada positivamente. Quando você está preocupado, por exemplo, o foco numa questão de uma autopesquisa sua, e você está centrado naquele pensene, um pensene pode ser saturado positivamente, porque vai levar você, a partir dali, a dar um salto evolutivo. Ao passo que o pensene, né, o autopensene limitado, saturado negativamente, você vai ficar estacionado, que é a questão do monodeísmo. Não sei se esclareceu aí a questão. Na patologia, página 1, a 4ª linha de cima para baixo. Sim, Cristina. Quase ao final você coloca a coisa em si em oposição à aparência. Aparência. Sim, a coisa em si é o que ela é realmente, né? E não o que está querendo se mostrar, né? Às vezes você maquia alguma informação, ou um objeto, ou você mesmo, a sua aparência, né? Para ser a aparência, e não o que realmente está se mostrando. A questão aí está em relação um pouco com a autenticidade. Está claro aí, Cristina? Experiência pessoal que você pode... Como? Uma experiência pessoal na qual você colocou. Isso é mais, você está me lembrando, isso é mais uma questão assim, mais teórica, né? Da filosofia, de você, uma oposição aí, a coisa em si, quanto coisa, em relação à aparência do que ela é, a representação do que ela é. Isso é mais uma questão mais teórica, né? Pode pensar na essência da consciência e o que ela aparenta ser. Né? Não é isso? Entendi. É uma experiência pessoal. Assim, não tenho
Pelo menos não estou lembrando agora assim, Cristina, mas foi essa ideia mais, nesse sentido mais teórico. Maria Regina, atrás, logo atrás de você aqui. Na fatologia da página 2, 2, 4, 6, na 8ª linha, você poderia de cima para na ordem normal mesmo, de cima para baixo. 8ª linha, você poderia aprofundar, por favor, a definição exata do hábito inútil a ser reciclado para favorecer a autossuperação? Certo. À medida que você tem, que você identifica algum traço, né? Algum hábito que você quer, que está lhe atrapalhando, lhe incomodando, à medida que você tem a definição exata do que é esse hábito, por exemplo, a pessoa vamos supor lá, tem orgulho e quer superar porque aquele traço está atravancando o processo dela. Sim. À medida que ela consegue definir bem, explicitar bem o que é o orgulho para ela própria, ela vai, inclusive, identificar se aquele é realmente aquele traço que ela precisa modificar, que ela vai entender melhor sobre o que é aquele traço. Então, quanto mais você precisar esse conceito, melhor você vai poder superá-lo, né? E fazer a sua mudança. Tá, em relação ao teu tema, coisa, então significaria que a pessoa estaria na superficialidade, não estaria aprofundando a autopesquisa. Certo. Não estaria definindo exatamente, corretamente. Certo. Tá, ok. Obrigada. Nesse sentido. Então, quanto mais você precisar o conceito, entender melhor aquele conceito, você pode ver se é realmente aquele traço porque às vezes você pensa, não, isso é orgulho que eu tenho. Mas quando você vai estudar o conceito e perceber bem, entender bem o que ele é, quanto mais você pensar, você vai, não, a minha questão nem é essa, é outra, vou ter que procurar o que é. É nesse sentido. Tá. Outra questão aqui, gostaria que você ampliasse, na 2ª linha da fatologia, na página 1 daí seria. A flexibilidade da língua portuguesa com relação à palavra coisa, como que se poderia ampliar isso? Sim, a gente já falou alguma coisa você aqui, já comentou? Que a língua portuguesa, na realidade, é uma língua que a gente pode considerar de bastante flexibilidade, né? Ela, inclusive, absorve termos estrangeiros, que a gente vê atualmente na área da informática, a gente acaba trazendo para o nosso léxico uma série de termos estrangeiros. Em outras línguas, às vezes a gente já vê isso mais difícil. Uma vez eu li algum texto em que falava que era de português de Portugal, que em vez de falar em mouse, falava em ratinho. Né? Traduzia para o português, traduzia para o português. Então, nesse sentido, a língua portuguesa ela é bastante flexível e esse exemplo de coisa, né? De você poder usar ela como verbo, como substantivo, como adjetivo, acho que é um bom exemplo. Entendi. Além de todos os neologismos que a gente tem como exemplo hoje na Conscienciologia. Né? Uma curiosidade, é uma pergunta padrão, assim, né? Por que você escolheu esse tema coisa para fazer, Regina? Tema coisa. Olha, o tema coisa, na verdade, ele surgiu de uma forma assim meio imprevista. Eu vi um texto, que eu estava pesquisando outro assunto na internet, e aí apareceu um texto sobre a palavra coisa, mas era um texto de humor, que mostrava como a palavra coisa é usada assim, e colocando no sentido do humor, né? As músicas de carnaval, músicas populares, músicas de blocos carnavalescos em que a coisa significava maconha. Então eram vários, agora era um texto assim bem feito. Aí eu pensei, essa palavra dá para se fazer um verbete no sentido sério, mostrando que apesar do significado amplo dela, na realidade ela limita um pouco a nossa cognição e a nossa
busca de ampliar o vocabulário, porque a gente usando muito a palavra coisa, afinal de contas, você acaba, né, uma certa preguiça de procurar uma palavra mais própria para aquele objeto, para aquela situação. Ah, essa coisa aí, aquela coisa ali. Então, é nesse sentido também que eu achei que seria interessante colocar, de uma forma, né, séria, e que iria ajudar a mim também, que eu estou querendo ampliar meu vocabulário, né, cerebral, e iria ajudar nesse sentido. Não sei se respondeu aí. Alô, aqui em cima, eu teria duas perguntas para a verbetógrafa sobre o estrangeirismo. O último estrangeirismo, a palavra aí é mistura de inglês com latim ou existe essa palavra reification? Reification da consciência? Essa? Olha, na realidade eu coloquei esse termo do inglês, né? Que é um termo utilizado, ele existe, né, no inglês? Marx. Existe no inglês? Existe no inglês. Sim. Então seria a mesma coisa que coisificação. A tradução é reificação, né? Que é um coisificação, termo, a mesma coisa. É coisificação e em português eu vi reificação também, né? Que seria você coisificar algo que é abstrato, né? Um termo que foi introduzido por Marx quando ele fala que você reificar, coisificar o trabalho, né, seria de certa forma coisificar o indivíduo, né? Sinteticamente seria essa ideia. E aqui é a ideia da coisificação da consciência, né? Tratar a consciência como algo concreto, não imaterial. Que a ciência, né, às vezes que coloca como consciência sendo uma manifestação da mente, não algo imaterial. Está claro aí? Está claro, sim. Poderia explicar o anterior também, esse francês aí, qual é a origem dele? Como é? A expressão dogmática chose sacrossante, que é a coisa sacrossanta, né? Ou seja, tudo o que é aquilo, a verdade é como se fosse algo que você não pode mudar, é a verdade absoluta. Isso é sacrossanto, né? Não tem, a questão dogmática. Ok, obrigado. No verbete do DAC, podemos considerar que tudo que ocorre não é ao acaso? Por isso poderia ser uma série de sincronicidades que muitas vezes acontece e não percebemos? É justamente isso aí. Agora, depois com isso tem o processo do sinergismo. Outro aqui, no DAC Conclusio, pandeiro, no item 4, ela se relaciona na condição de desativada, significa que não existe mais acesso ao que restou dela. Sim. Extrafisicamente não há nenhum resquício do pandeiro? Não. Existe. Perdão. Existe 1986, e quando ouço sobre o pandeiro, nasci em 1986, e quando ouço sobre o pandeiro e pesquiso, sinto muita repercussão energética. Sim, pode ser que você esteve lá como consciência antes. O pandeiro existiu da década de mais ou menos 75 até 85. Ainda no DAC, poderia ampliar também o trecho. Perdão. O trecho da autoevoluciologia em adendo, página 3, sexta linha. A confiança nos princípios que regem o cosmos é a base da autopacificação suprema da consciência. Sem isso, não há autoimperturbabilidade. O acid test da autoimperturbabilidade é a ponderação da sabedoria imune aos ataques da ignorância. Não. Quanto mais a pessoa tem autolucidez perante a inteligência evolutiva, ela tem autoconfiança, ela aumenta a autossegurança, e ela, com isso, ela tem mais autocognição a respeito dos fatos em torno dela, e ela começa a ter euforização, mega euforização, a pacificação íntima, o equilíbrio maior na vida dela, e ela chega nisso que nós chamamos de autoimperturbabilidade. Então, é importante a pessoa estudar tudo isso para chegar nessa consideração. Agora, outra coisa séria é que quem tem muita retrocognição,
que é exceção nessa dimensão, às vezes lembra que esteve em comunex avançada, evoluída. E isso aí, então, amplia o processo íntimo e a imperturbabilidade. E com a imperturbabilidade melhora tudo. É por isso que nós fizemos aquele quadro lá, de 12 itens sobre o memorando, para a pessoa lembrar. Ali tem a auto-imperturbabilidade, que é importante, olha lá, a auto-imperturbabilidade. Então, o processo é pensar por aí para ampliar a nossa autocognição, nosso autoconhecimento, a pacificação íntima, a equilibriologia. Professor Valdo, aqui, por favor. Eu queria muito ter participado hoje de manhã na mini tertúlia, fiquei curiosa, porque o senhor mencionou ontem no curso, mas como não deu, eu gostaria de perguntar para o senhor, no seu verbete aqui na página 2, em argumentário, convergenciologia, por favor, no item 5, para elencologia. O senhor aprofundar um pouquinho mais. O caso é o seguinte, quando vem, por exemplo, você já viu que no ano passado foi mais de 70 consciências dessa mais ou menos evoluída, que a gente percebeu. Algumas outras pessoas também perceberam, além de mim, a presença dessas consciências. Agora, o que se passa? Isso é que nós chamamos de parelencologia. Já tem aí até um volume sobre o que aconteceu ano passado. Agora, vamos entender. Essas consciências vieram aqui não foi por causa de mim, mas por causa da reunião de todos da CCCI, que essas pessoas estão empenhadas no estudo da conscienciologia e vendo o que se passa do ponto de vista da evolução. A inteligência evolutiva está funcionando, então isso atrai a presença dos nossos amparadores e junto com eles vem essas consciências mais eminentes, mais avançadas, mais evoluídas, mais lúcidas. Então isso aí ajuda o problema que nós estamos falando aqui da sinergismologia, que é esse verbete, é sobre a mega sinergismologia. De que forma a vinda dessas consciências otimiza, qualifica ou ajuda a... Não, elas chegam aqui, você sabe, existe o que eu estou falando no verbete sobre a egrégora. Sim. A egrégora é um ambiente, uma atmosfera, que é o holopensene, como nós chamamos, que segura as formas, pensamentos, mais ou menos sempre do mesmo jeito, sem muita diferença. Eles não permitem entrar corpos estranhos ou ideias diferentes dentro do ambiente. Eles expulsam. A tendência é essa. Então aquilo permeia, domina. Você está entendendo? O ambiente. Agora, quando essas consciências avançadas chegam e se aproximam do nosso ambiente, mesmo extrafisicamente, mas com ideias, quer dizer, com personização, elas influem para liberar, para limpar, para enxaguar. Você está entendendo? O holopensene, a atmosfera que nós vivemos. Isso ajuda na questão do sinergismo. Está entendendo? Entendi. Emenda, faz contato. Sim. Então, professor Valdo, não só elas vêm para estudar, pesquisar, aprender, como também elas qualificam o fato de elas... Não, elas estão fazendo assistência quando vêm aqui. O tempo todo. Tá. E junto com isso elas trazem o pessoal de curso intermissivo para aproveitar as oportunidades de aprendizado dentro do que se está pesquisando. Esse é o caminho. Aqui. Ok? Obrigada. Professor Valdo? Sim. Aqui no verbete do DAC, na primeira página, na autopesquisologia, na 6ª linha. Eu dei uma lida aqui e vi que o senhor colocou 4 coisas aqui em 2 frases, né? Isso aí foi feito de propósito, não foi feito, em razão que o verbete é sobre coisa. Não tem nada a ver com coisa, isso aí é coincidência, é o tal negócio de sinergismo. Que aqui eu estou falando, conhecer as coisas é uma coisa, conhecer o valor das coisas é outra coisa muito diferente. Entende? Isso é para explicitar. Você falar em coisa, tem que explicitar mais, porque senão ninguém entende. Ela tem razão de defender o verbete. Agora, coincidiu. Coincidência é sinergismo. Entendeu? Faz parte da sincronicidade da história. Hoje de manhã eles falaram isso, que o verbete de tarde ia ser coisa. Pelo seguinte, isso tudo é aleatório. Eu, por exemplo, trouxe esse verbete, colocamos na frente do outro, ninguém está sabendo que seria ela que ia defender hoje. Isso é aleatório.
Agora, foi porque eles pediram aí, a gente conversou e chegou-se à conclusão que hoje seria bom estudar mega sinergismologia. Professor Valdo, no DAC ali na sincronizaciologia, o senhor fala ali vivemos entre ocorrências sincronizadas, iguais à nossa respiração o tempo todo, e nem sempre detectamos os sinergismos e minúcias complexas dos fatos em torno de nós. Essas sincronicidades, fazer verdade, faz tempo que eu queria falar isso com o senhor, e eu estou vendo a oportunidade. Eu tenho uma sincronicidade de ver a hora sempre, não sempre, assim, mas no mínimo 3 vezes por dia eu vejo os números iguais. Por exemplo, hoje eu já vi 11:11. No decorrer do dia, no mínimo 3. Acontece até 10 vezes no mesmo dia. Sim, mas agora você tem que ver os números e esses números funcionarem fisicamente na sua vida. Sim. Então, por exemplo, eu tenho isso, mas é tudo prático. Então, por exemplo, eu estou dentro de um carro. Aí me pergunta a coisa e a gente tem que resolver lá dentro do carro. Então, nessa hora eu olho fora e passa um carro com a placa 11 no fim. Eu falo assim, pode fazer que vai dar certo. Tá. Então, é um absurdo tudo isso. Mas com o passar do tempo, depois de muitos anos, você vê que isso tudo funciona. Por exemplo, nós chegamos, eu estava com uma turma que não conhecia a Europa. Então, nós chegamos numa estação que eu também nunca tinha estado lá. Nós chegamos lá e não sabíamos para onde queríamos. Descemos e não sabia que lugar que era. Um monte de placa, ninguém sabia como é que era. Aí eu falei assim, não, olha onde é que está escrito 11, é lá. Eles foram descobrir o 11, era justamente o lugar que a gente ia. Justamente isso. Uhum. Quer dizer, são uns absurdos. Agora, tinha gente que não admitia isso de modo algum. Foi comigo numa viagem só para testar, para ver se estava certo o processo da numerologia. Sim. Então, nós passamos 45 dias fora do Brasil. Na segunda semana, ele jogou a toalha. Não, já vi que tudo dá certo mesmo. Agora, era incrível. O negócio ia olhar uma passagem, eu falei assim, não, olha a passagem, está escrito 11, é essa aí que interessa. Eles iam olhar, era daquela mesmo que era da nossa viagem. E assim uma opção de coisa, tudo coincidindo, entendeu? Mas comigo também é a mesma coisa, assim, acontece essa questão do 11 também muito. Agora, o melhor da história não é isso não. Por exemplo, eu ia fazer um exame médico e não sabia do resultado, para saber como é que era. E eles estavam me perguntando, mas o que você acha que vai acontecer com isso? Eu não sei. Mas na hora que eu fui falar que não, eu olhei numa placa, estava lá, 11. Falei assim, vai sair tudo certo. Saiu tudo certo. Tudo certo. Sem problema nenhum. Entende? Então, isso aí são recursos assim, instantâneos. Uhum. Agora, estudo é a sincronicidade, mas em alto nível de sutilidade, é sutileza. A gente tem que perceber no momento o que está ocorrendo. Não, agora o problema é que com o passar do tempo é bom você anotar e ver o que acontece. Faz uns 3 anos que isso acontece. E não fica afobado com nada disso, vê o que dá. Olha a mensagem. Uhum. O problema é interpretar a mensagem, esse aqui é o difícil. Tá bom, ok. É possível o indivíduo mergulhar dentro do próprio micro-universo consciencial e interagir com símbolos interiores? Símbolo é bobagem. Agora, tem coisas, e o jeito que eu estou falando, uma palavra, um número, que às vezes tem sua razão de ser. Se sim, qual a biblioteca para essa finalidade? Não, a situação é marcar, como eu estava falando, registra e vê os acontecimentos. Se aquilo tiver interesse, os amparadores vão dar mais indicação para a pessoa. A Conscienciologia tem alguma técnica específica de autoconhecimento? Só tem, o tempo todo. Tem dezenas de técnicas de autoconhecimento. Nós estudamos a consciência. De onde vem o símbolo do nosso micro-universo consciencial? É das vidas anteriores. Você já viveu muito. Você já tem milhões de anos. Você é mais velho que esse planeta. Presta atenção nisso. Você começou como bactéria. Agora, depois você já não sabe. A bactéria junto com a árvore. Quem é que começou primeiro? A semente da árvore. O problema é seu. Na psicologia, existe a técnica da imaginação ativa proposta por Jung. Nessa técnica, o indivíduo dialoga com os personagens imaginários, produzidos espontaneamente pelo inconsciente, como se fossem reais, e posteriormente interpreta esses personagens como símbolos a fim de se autoconhecer. Teria o inconsciente certa autonomia em relação à consciência? Não, isso é besteira.
Você está falando a mesma coisa da Shirley MacLaine, que ela queria conversar com o alter ego dela. Isso é bobagem. Não existe isso, não. A pessoa é ela mesma. O alter ego é apenas a essência maior da própria pessoa. Então, isso é tolice. Professora Regina, na sua opinião, por que muitas consis costumam fazer a coisificação nessa dimensão intrafísica? A questão da coisificação nessa dimensão intrafísica é normal, né? Porque o intrafísico, ele trata o quê? Da condição material, e é o que é mais, é o que é visível para as pessoas que ainda não desenvolveram a sua capacidade de parapercepção. Então, é muito fácil coisificar as pessoas, coisificar o que não é, o que é abstrato, porque é o que é visível nessa realidade, né, no intrafísico. Principalmente a questão da pessoa não ter ainda desenvolvido a parapercepção para entender que a realidade não é limitada ao intrafísico, a realidade é multidimensional. Não sei se respondeu aí a questão. Agora, existe também o verbo coisar. Eu estou coisando minha vida muito bem. E você? O que você está coisando na sua vida hoje? Aqui na página 3, em efeitologia, na 5ª linha. O efeito do vocabulário cerebral e paracerebral na compreensão das inspirações dos amparadores. Você poderia ampliar um pouquinho? À medida que você amplia, né, os seus conceitos, seu conhecimento, né, em relação a conceitos, neoconceitos, é mais fácil para você compreender as inspirações, a comunicação com o amparo, né? Principalmente se você está comunicando com consciências que estão numa outra dimensão, com a sua lucidez mais ampla. Então, à medida que você tem uma lucidez maior, você tem um leque, um conhecimento, uma cognição maior em termos de conceitos, você vai provavelmente entender melhor essa comunicação, né? O que é que um amparador está querendo ali lhe comunicar. Regina, na página 2, aqui, Alzira. Na página 2, na linha 11, a busca da definição exata do trafor e do megatrafor na utilização de maneira cosmoética. Como que se aplica isso? Na linha 11. Similar a uma questão já respondida, né? A questão de você buscar a definir bem quais são os seus traços, nesse caso aí os traços fossos, os trafores, né? Definir bem quais são os traços que você tem, o seu megatrafor. À medida que você tem um domínio maior da linguagem, você pode definir, entender melhor esse seu traço força e poder utilizá-lo para você e para ajudar as outras pessoas, né? Então é nesse sentido. À medida que você conhece melhor o léxico, você tem condições de melhor. É o mesmo exemplo que eu dei em relação ao trafar, você identificar o trafar para poder superá-lo. Aí no caso você identificar o seu trafor, à medida que você tem um domínio maior dos conceitos, você pode definir melhor aquela sua manifestação como um trafor e utilizá-lo de forma, né, mais produtiva. No sentido que aí ele deixa de ser uma coisa, ele passa a ser identificado? Ele deixa de ser uma coisa genérica assim, né, passa a ser identificado, e à medida que você identifica é que você vai poder utilizá-lo, né? Senão a gente fica naquela confusão mental. Será que eu tenho esse traço? Será que eu sou... Né? Você realmente passa a ter a sua identidade, identificar aquele traço de maneira mais apropriada. Na página 3, em efeitologia, você poderia falar sobre o efeito do domínio do léxico na ortopensenidade? O efeito do domínio do léxico na ortopensenidade, nós já
comentamos aqui um pouco com a Adriana, né? Então, à medida que você tem um domínio maior do léxico, né? Do acervo linguístico, você pode, que é um exemplo que eu dei para ela, compreender melhor, entender melhor, ampliar a sua cognição, porque você tem um domínio da linguagem, né? E, na realidade, tudo que existe tem um nome, né? Então, você tem um domínio maior dessa linguagem, então, isso vai favorecer, à medida que você tem esse conhecimento, vai favorecer você organizar melhor o seu pensamento, né? E ter um pensamento mais linear, mais equilibrado. Não sei se está respondendo. No B, no alto. Página 2, detalhismo, tecnologia, segunda linha. A técnica da lexicoterapia. Tenho para mim que nós já estamos fazendo uma lexicoterapia nesse momento, mas eu não conheço a técnica com mais afinco. Você poderia me esclarecer? Olha, a técnica da lexicoterapia é, na realidade, quando a gente usa, né, o léxico, as palavras, para você tanto acessar informações que possam lhe ampliar a sua lucidez, né? Ou no caso também, como a gente comentou já aqui, a questão de você ter um domínio maior para entender melhor quais são seus traços, para poder superá-lo. Então, o léxico ajuda muito nesse sentido, né? Então, a gente pode considerar como uma técnica, né, de uma terapia através da linguagem. Você, por exemplo, tudo que a gente está fazendo aqui na Conscienciologia, o acesso às informações que você tem, a toda a informação multidimensional, através das neoverpons, dos neologismos, de certa forma tem funcionado como uma terapia, né, para a gente se reciclar. Isso através do quê? Do conhecimento dessas novas palavras. Eu até coloquei como o mega pensene, a questão das palavras recuperam cons, né? Inclusive a gente tem como essa questão da GESCONS, você deixar algo grafado, algo escrito, como senha para a sua próxima existência, né, para favorecer esse continuismo multidimensional. Então é nesse sentido. Não sei se está claro aí para você. Maria Regina, na página 2, Principiologia. Na quarta linha, o princípio de as palavras serem carregadas de energia. No caso que a pessoa usa esse termo coisa, né, no vocabulário, como é que ficaria a energia? Mesmo que não especifique exatamente, né, utilize o conceito correto, a energia seria a mesma a carga de energia, tanto positiva como negativa? Como que você percebeu aí isso? Vai depender também de quem está utilizando a palavra, né? Porque a maneira como a pessoa está utilizando, a consciência está transmitindo essa palavra para você. Na realidade, quando fala coisa, pelo fato dela ser assim tão genérica, pode até perder em termos da força energética da palavra em si, né? Do poder que a palavra tem, em termos de energia também, né? Sim. Independente da pessoa que está comunicando. Muitas no vezes caso você pode ter a Matares, pessoa que tem bastante energia, mas se ela não tem um domínio maior, né? Dos conceitos, muitas vezes a energia dela não consegue ser transmitida. no caso de uma tarefa palavra. de esclarecimento, vai ficar prejudicada. né? Pode ficar prejudicada nesse sentido. Agora, Regina, sabe o que eu estava olhando aqui? A coloquiologia, a última, é o não falar coisa com coisa. Pelo fato da coisa ser tão imprecisa, esse ditado aqui, é o contrário, ele chama a precisão. Não, e ele chama a precisão, para falar coisa com coisa é convergência, é precisão. Eu achei um paradoxo mesmo. Eu olhei aquilo assim, eu falei, tem alguma coisa errada. Realmente. Alguma coisa diferente. Realmente, porque
do fato de ser um coloquialismo. É um coloquialismo, né? você concorda? Que pode ele ser, chama a atenção para a precisão. Para ela precisar o que ela está falando. Não está emendando nada com nada, né? Ou pode também você falar, eu espero falar coisa com coisa, né? Que no sentido positivo. Também é uma chamada. Quer dizer, a palavra coisa não é que ela é proibida de ser usada, né? É que a gente tem que não está com a preguiça mental de procurar, né, novos os conceitos, está toda hora utilizando uma palavra. Porque a rigor, essa coisa é tão abrangente, tudo é coisa com coisa. É coisa com coisa. Só que esse ditado é para chamar a atenção Eu achei interessante esse provérbio, esse colocaria. Professor Valdo, aqui no A, no verbete do DAC, na página 3, em complemento, logo no início ali, na quarta linha, o senhor coloca aquela condição como antirreligiosa. Sim. O senhor poderia explicar por que o senhor usou antirreligiosa? Isso aqui, o antirreligioso é aquela pessoa que é contra a religião, que ele é materialista total, porque o religioso, pelo menos, que é tão fanático, essa coisa toda, ele pelo menos admite que tem outra vida, que tem outras coisas. Agora, o outro que é tapado, ele só admite a matéria, não quer saber disso. Agora, eu falo depois sobre a ciência convencional, que ela somente alcançará o auge das suas descobertas quando admitir a multidimensionalidade do cientista. Nesse caso aqui, o senhor considerou o antirreligioso melhor do que o religioso, pior do que o religioso, né? Pior do que o religioso. Nesse caso, o materialista é muito pior do que o religioso. Letra B. Na legislologia, a lei da evolução consciencial. Pode explicar um pouquinho sobre isso? Eu coloquei aqui a lei da evolução consciencial, porque na realidade o evoluir também pressupõe a questão de você ter um domínio do léxico, né? Para você, começando pela sua linguagem, sua língua materna, e depois, na medida do possível, dominando todas as línguas. Porque quando a gente pensa que se atingir o consciência é você ter um conhecimento, superar todo esse conhecimento, implica aí também em todo o conhecimento da linguagem. Você dominar essa linguagem para atingir o consciência. Então, tem uma relação do domínio do léxico, né, da ampliação do seu vocabulário com a questão da lei da evolução. Obrigado. Maria Regina. Oi. Na fatologia, página 2, de baixo para cima, na 9ª linha, a busca da clareza conceitual e do confort para evitar o gap do continuismo consciencial. Você pode aprofundar, por favor? Na questão, como a gente também já colocou aqui, né, a busca da clareza conceitual e do confort. Quer dizer, você ter cada vez mais, entender bem o conceito que está sendo falado, o que está sendo expressado, e do conteúdo e da forma, né, desse conceito, para evitar... o gap do continuismo consciencial seria, numa próxima existência, você está ter alguma senha para você, que vai lhe chamar a atenção, né, para esse continuismo consciencial, para não haver essa ruptura da consciência de que ela tem em cada existência, mas nesse sentido, facilitando o autorrevezamento evolutivo. Ok, obrigado. À medida que você conhece bem, tem clareza, né, dos conceitos, facilita essa questão. Professor Valdo, a Rosa, aqui no DAC, na página 3, antidimensionologia, eu também havia ficado com dúvida
em relação a essa questão que o Eduardo colocou. A quarta linha, né? Sim. Esta é a condição antirreligiosa. Porque eu só venho falando que a religião é um dos não males. Vale nada. Mas agora, a ciência materialista é pior ainda. É pior ainda. Te vira. Então, é agora, melhor ser religioso do que ser materialista. Agora, o fanatismo atual maior que está aparecendo mais atualmente é o religioso. Agora, existe fanatismo também científico, materialista. Tem dogma por todo lado. Te vira. Com a conotação de fanatismo. Isso aí, né? Não, a conotação de loucura, né? Ignorância, burrice, tapado, cegueira. Complicado é a generalização que eles fazem, né? Tudo que não é material é religião. Eu não sei se você chegou a ler o que eu estou falando aí do Einstein. Eu li, o senhor continua falando. Olha o que é que eu falo sobre o Einstein. Convencional, então. Aqui, ó. Eu digo o seguinte: eu exteriorizo as energias conscienciais para uma pessoa na minha frente. E ela sente o impacto das vibrações. Ela reconhece que não é hipnose nem autossugestão por parte dela. Tal personalidade comum é mais sábia do que o Albert Einstein, pois conhece e reconhece verdades evolutivas prioritárias que o tão afamado cientista, que era casca grossa para o psique, ignorava completamente. Muito bom, fez fama, deita na cama, mas ele era materialista total. Foi ele que fez a carta para fazer a bomba atômica. E depois é o seguinte, no outro lado falou que a guerra é a coisa mais desprezível que existe na Terra. E ele ajudou a fazer a bomba atômica. Durma com um barulho desse. Esses são os materialistas da Terra. Outra coisa, ele era judeu, mas não seguia nada do judaísmo, nem a religião judaica. Convidaram o cara para ser o presidente de Israel, ele recusou, porque ele não gostava de ter contato com gente. Ele mesmo falou. Tem tudo isso escrito, ele deixou tudo escrito. Ele era, pelo menos, uma coisa muito séria, ele era sincero. Obrigada, professor. Agora, a coisa pior que tem, viu, Rosa, é bom a gente falar. Por exemplo, uma coisa que é dura é a hora que tem aquele cara que se passa por pastor e tudo mais e começa a ser genocida. Foi o que aconteceu em Ruanda. Esse livro aqui está explicando isso. Ele era pastor que se juntou com o prefeito e eles mataram um monte de gente. Isso não vai muito tempo não, faz uns 20 anos, menos de 20 anos. O cara não é fácil. Ele chamava Elisafã Takirutimana. Entende? Tinha uma opção de coisa. E esse aí era um dos caras que estava lá. Agora, o problema todo é que o doutor Gerard Takirutimana era que ajudou a matar todo mundo lá. Sabe? Junto com o prefeito que chamava Charles Sigukibabo. Entende? Isso é em Ruanda. Então, esse é que é duro, porque ele se passa por religioso e é um genocida. Esse ganhou tudo. Superior. Oi, Regina. Na página 1, fatologia, na última linha, o final, a falta de definição exata dos hábitos sadios, rotinas e objetos úteis à consecução da ProEx. Você podia posificar para nós? Essa questão de você não ter um conceito exato, né? Não saber a definição exata das palavras, para você definir a sua rotina, o que você precisa fazer, qual a sua ficha evolutiva, como é que você pode, né, elaborar a sua ficha evolutiva para a consecução da sua ProEx, se você não consegue definir exatamente quais seriam os hábitos melhores, né, as rotinas melhores que lhe ajudariam na consecução da ProEx. Então, nesse sentido, a precisão do conceito é muito importante para
para a orientação que a gente precisa ter. Porque senão ficam as questões vagas, né? Você não sabe como é que vai se conduzir. E aí onde entra esse seu terceiro princípio, principiologia, página 2, segunda linha. Você fala assim, o princípio da economia, norteando o uso do número menor de palavras para a comunicação das ideias. O que você quis passar com isso? Isso é um princípio, né? Então, os autores que colocam esse princípio da economia da palavra, que seria, na realidade, a capacidade de síntese. Porque também não adianta a pessoa, né, ficar falando e não chegar a nenhuma informação mais clara. Então, muitas vezes, o uso, na verdade, você precisa de um conhecimento amplo do léxico, do vocabulário, então, vocabulário amplo, mas para utilizá-lo de forma mais precisa possível, utilizando sua capacidade de síntese. Então, isso é o princípio da economia. Você fornecer o maior número de informações com o menor número de palavras e as palavras mais precisas. Regina, por favor, aqui sim. Na página 1, lá em fatologia, na 7ª linha, você comenta a confusão mental. E no outro lado, na página 2, também na 7ª linha, você já vai ali para a saída da imprecisão. Poderia comentar esses dois itens? Esses dois itens. É porque no início aqui da fatologia foram colocadas mais questões, né, voltadas para os traços que precisam ser superados, né? Você tem aí qual foi a da primeira? A confusão mental, né? Na primeira. Positivo. Pronto. Então, à medida que você não tem um domínio das ideias, dos conceitos, você pode ficar nessa fase da confusão mental, né? Ou da logomarquia, que também se coloca aí como uma confusão mental. Seria a dificuldade de se expressar? Seria relacionada à dificuldade de se expressar. A dificuldade de pensar também, né? Porque quanto mais conceitos você conhece, quanto mais você tem um domínio do léxico, mais você tem condições de pensar de forma mais correta, né? Então, o segundo seria nesse sentido, você procurar, né, a aquisição de conceitos, conhecer melhor as palavras e os conceitos, para você sair dessa confusão mental. Então, quanto mais a gente tem clareza sobre as ideias, os conceitos, as palavras, o que elas significam, melhor você pode ir organizando o seu pensamento e saindo da confusão mental. Aí já estaria relacionado com uma ampliação do... Com a ampliação do seu neuroléxico, né? Beleza, obrigado. Hein? Regina, na página 2, na tecnologia, você pode aprofundar a técnica da matematização dos conceitos, por favor? Esse é um verbete, né? Que é um verbete, não sei se é de Rosa, é teu? Não, é do professor Valdo. É um verbete que mostra realmente essa questão da precisão do conceito, né? Você precisar cada vez mais do conceito. Então, um verbete sobre essa ideia. Ok. Maria Regina, aqui no B, sim, página 3, interaciologia e crescendologia. Na 4ª linha da interaciologia, você coloca interação, domínio do léxico, relato preciso dos fatos e para fatos. Depois, na crescendologia, também na 4ª linha, você coloca o crescendo erudição intrafísica e erudição multidimensional. Eu não estou ouvindo bem. O item interaciologia. Sim. Está ouvindo agora? Então, na 4ª linha você colocou a interação, domínio do léxico, relato preciso dos fatos e para fatos. Certo. Na 4ª linha da crescendologia você coloca o crescendo erudição intrafísica, erudição multidimensional. Certo. Eles têm uma correlação, esses itens aí, né? Tem que uma você comentasse alguma coisa da sua vivência pessoal em relação a isso. 4. O domínio do léxico, relato preciso dos fatos e para fatos. É o seguinte,
muitas vezes de vivências que a gente tem, né? Tanto você pode ter uma projeção, e à medida que você tem um domínio maior da linguagem, você consegue nomear, dar nome àqueles acontecimentos, tanto no intrafísico como no extrafísico, como no extrafísico. Então, é mais fácil de você compreender o que aconteceu, analisar o que aconteceu, à medida que você tem um domínio da linguagem. E o outro, qual era o... Crescendo erudição intrafísica, erudição multidimensional. Evidentemente que a erudição intrafísica não significa que a pessoa tenha erudição multidimensional. Você pode pegar um cientista aí, né, materialista, que ele pode ter uma erudição muito grande e ser totalmente ignorante, não é, em relação à multidimensionalidade. Então, isso aí é um crescendo. Agora, à medida que a pessoa tem uma intelectualidade desenvolvida, à medida que ela desenvolve o seu parapsiquismo, né, e adquire essa erudição multidimensional, é como se ele ficasse assim uma consciência mais completa, né? É aquela que a gente tem o trinômio, né, que é comunicação, parapsiquismo e intelectualidade. Então seria juntar todos esses traços. A trigotalidade consciencial, né? Tá bom, obrigada. Professor Valdo. Sim. A partir de uma colocação da professora Regina, no verbete dela, na página 2, 13ª linha, de cima para baixo, a afirmação é a seguinte: a busca da clareza conceitual e do conforto para evitar o gap do continuismo consciencial e facilitar o auto-revezamento evolutivo, eu interpreto que o continuismo aí é algo a ser evitado. Correto? E, no entanto, quando eu fiz o curso de assistenciologia, que é calcado em cima da obra O Homo Sapiens Reurbanizado, ali aparece muito a expressão continuismo como algo que deve ser buscado. Nós temos que ter continuismo, porque a sua vida é um continuismo. Você tem que ter um continuismo cosmoético, um continuismo autoconsciente, um continuismo construtivo, cosmoético. Neste caso, não seria continuidade? Não, aí é um processo semântico, isso é bobagem. Eu não levo a semântica a sério. Semântica, para mim, é moldura. A molduragem, para mim, não tem valor nenhum. Então, por exemplo, esse negócio está discutindo muito sobre gramatiquice, eu acho de vomitar isso. Então, continuismo e continuidade depende do que você quer. E continuação. Eu arranjo um monte de expressões, tudo derivado disso para você. Porque se a gente for recorrer... Agora, continuismo é importante porque diz respeito a um processo de princípio. Outro nome que eles colocam em continuismo é doutrina. Eu não gosto de doutrina, mas eu gosto de princípio. Então, continuismo, ele é mais importante do que continuidade, do que continuação. É muito mais. Então, como semântica, entende? Aquilo que explica. Mas o que eu quero é que você entenda é o conteúdo. Esqueça a molduragem. Olha a mensagem daquilo que está escrito. Isso é que é importante. A moldura, o conteúdo. Moldura uma coisa, conteúdo é outra. Agora, o que interessa para nós é a essência, é o conteúdo. Então, esse é o motivo que eu uso várias expressões, às vezes juntas, e coloco, às vezes, 7 dentro dela. Nesse verbete tem várias desse tipo, entende? São várias que estão em seguida. Por exemplo, no verbete aí, você estava aí de manhã, né? Sim. Você viu como é que é. Agora lá, por exemplo, tem algumas, aqui ó, tabus, superstições, fobias, fanatismo, uso, costumes e lendas. Isso é uma enumeração de 7 palavras. Elas se equivalem, são aproximadas. São denominações aproximativas. Outra,
Auto-homeostase, bem-estar, felicidade, auto-inconflitividade, auto-pacificação, auto-equilibriologia ou auto-imperturbabilidade. É outra. Tá aí também. Então você veja, isso aí é para chamar a atenção da história através da enumeração ou uma listagem horizontal. Uma palavra depois da outra. Isso é para querer explicitar o processo do continuismo da ideia. Entendeu aí? Tudo bem. A intenção é essa. Uhum. Obrigado. Valdo, no argumentário ali no verbete, aquela enumeração ali, você não considera aqueles itens depois como achegas, né? Ou considera? O que é? Nessa página 2, né? Argumentário, tem uma enumeração vertical. Sim, tem uma enumeração vertical. O que tem? Aqueles itens depois do item principal, né? Eles não, eu não considero nada disso aí, porque aí está explicitando o que é enumeração. Então eu não ponho isso aí. Agora, eu coloco aqui o seguinte, existe um megapensene aí, ó. Sinergismologia é convergenciologia. Então Sim. O processo aí todo, a enumeração em si é um item. Entendeu? Mas agora, essa enumeração ela tem 5 itens. Então, olha, a convergência ou reunião, aquilo ali não é uma chega. Então ali faz parte da enumeração. Não, isso aí faz parte do serviço. Agora, ó, estudo é um processo de estilo, né? Ver o que você quer fazer com o seu texto. Eu estou dando o meu estilo. Estou explicitando. Professor, como saber que você achou a sua dupla evolutiva? Tem como saber por alguns sinais, sintomas entre essas duas pessoas? Olha, tem aquele cara que é fanático em computação, que coloca tudo no computador e pergunta para o computador. Então, coloca todos os dados dele e coloca todos os dados dela. E aí ele vê, se o computador falar, essa é a sua dupla, então tem 80% de coisa parecida. Aí ele quebra a cara depois. A infiltração já está no fim e que continuaria minha proex por aqui? Desculpa a insistência, é a nossa amiga. Mas houve uma reviravolta na empresa essa semana, um grande prejuízo, não sei se haverá demissões. Olha, pode ser que sim, mas agora, se você ficar por aí, você tem mais chance de ajudar os outros. Aí precisa mais do que aqui. E outra coisa, a nossa turma, você pode entrar em contato, eles vão fazer uma equipe com você. Isso tudo pode mudar. Outra coisa, você aí pode também, profissionalmente, ajudar mais do que aqui. Outra aqui. O senhor falou sobre o processo chinês em relação ao Ocidente. Estou terminando de ler o livro 1421, o ano em que a China descobriu o mundo, do autor Gavin Menzies. O senhor conhece? Sim, eu já vi alguma coisa. É interessante. Mas agora, o que eu acho interessante mesmo é esse correio da Unesco de 1983 sobre as novas faces da China. Fazem quantos anos? 30 anos que estão falando nisso. E o povo evita de tocar nesse assunto aqui, somente no Brasil e no Ocidente. Professora Regina, falando em guardar alguma senha ou alguma escrita para lembrarmos do que fizemos nessa vida, como vou achar esse escrito na próxima vida? Onde guardo? Vem para o revezamento. Olha, essa não é fácil você, não depende de onde guardar, não. Você pode guardar nos mais diferentes lugares. O importante é a lucidez da pessoa, a recuperação dela, né, da sua lucidez como consciência, do que ela foi, do que ela fez numa vida anterior, para ela se lembrar. Agora, sempre tem uma obra, alguma coisa, ela deixando alguma obra escrita, algum texto escrito importante, vai ser um facilitador dessa rememoração. Agora, não importa o lugar em que vai guardar esse objeto, né? Autorrevezamento. A questão do autorrevezamento. Você vai ter algo que vai lhe chamar à lucidez, mas vai depender, inclusive, da própria pessoa, né? Da lucidez da pessoa. Continuando um pouco nesse assunto aqui, você escreveu um efeito
na página 3, o efeito do termo apropriado como senha para o autorrevezamento e o continuismo consciencial. O que é esse termo apropriado e se você tem alguma técnica para encontrar os termos apropriados para seus registros? Estou também procurando, né? Eu acho que são questões que têm mais a ver, são termos relacionados, né, a questões, a traços da própria consciência. Eu acho que são esses termos que poderão facilitar. É você, a partir da sua autopesquisa, das suas reciclagens, do que você colocar ali, que está mostrando quem que você é, que pode facilitar essa recuperação. Eu tenho essa impressão, não sei se algum termo que tenha significado bem forte para você. Significado forte para você, que tenha sido alguma superação sua, né? Algum traço, um gargalo que você superou, que ali você pode recuperar essa informação. Professora Regina, aqui em cima, a letra B. Mais uma curiosidade minha. Aqui na sinonimologia, e também uma desinformação minha, gostaria de compreender melhor isso. O item 1, coisa, entendo que tudo bem, é um sinônimo de coisa. O item 2, algo, também. Algo. Porém, a partir daí, o que vem, no meu entendimento, é algo que caberia melhor dentro de definologia. E aí a curiosidade minha, então, também é a seguinte. Além da expressão coisa que nós usamos, eu percebo que, por exemplo, aqui no Brasil, existem algumas regiões onde não se usa a expressão coisa. Se usa, acho que poderia dizer um sinônimo, pegarmos a região lá do professor Valdo, Minas Gerais. A outra é treco, coisa, tranqueira, troço, tudo certo. Trem. Eles usam muito mais a expressão trenzinho. Nesse caso, treco, troço e tranqueira. Nesse caso, aqui são sinônimos realmente dicionarizados, né? A questão que você está colocando já são mais regionalismos da linguagem coloquial. Em Minas se usa negócio. Esse negócio. Em Minas se usa muito trem, né? Ainda hoje eu estava comentando aqui com a Adriana que os baianos dizem que o mineiro, quando está esperando o trem, ele fala assim: menino, pega os trem que lá vem a coisa. Aí já vai chamar o trem de coisa. Então, aí é mais a linguagem coloquial, que são usados vários termos, trem, treco, coisa. Agora, esses aqui são sinônimos, são termos mesmos dicionarizados em relação à palavra coisa. Na minha região, por exemplo, noroeste de São Paulo, que tem uma certa colonização espanhola, eles usam muito a expressão, nesse caso, estrupício. Que estrupício é esse? Ou seja, algo que não é identificado. Estrupício é português também, é dicionarizado, tudo correto. Também é. Isso é muito certo. Agora, o povo às vezes fala estrupício parece que tem um sentido mais pejorativo, né? Estrupício parece que tem um sentido mais... Não tem nada que ver com Adélio, não. Não, Adélio, não tem nada que ver com você, vamos esclarecer. Tá, muito obrigado, hein? Regina, aqui na sua frente. Na página 4, você tem um parágrafo aqui, a grafopensenologia. E você fala aqui dos 5 livros que tem o título Coisa, né? Certo. Eu fiquei muito curiosa com o item 1 e o número 4 do Stephen King, que é A Coisa, e do Oswald de Andrade, que é O Coisa. Você pode dizer o que é A Coisa e O Coisa? O primeiro, que é uma história, esse do primeiro Stephen King é um autor relacionado mais a terror, né? Romance de terror. E essa é uma história de 7 crianças que enfrentam uma criatura centenária que mudava de forma, né? Que foi feito até um filme dessa história.
Agora, na realidade, o Coisa do Oswaldo de Andrade, eu sei que é uma crônica, e eu pesquisei muito para saber o conteúdo dessa crônica, mas não consegui ainda encontrar. Não vi, mas não consegui. Então, eu também fiquei curiosa de saber que conteúdo é esse. Aí mostra muito bem que a Coisa não diz muita coisa, né? E eu procurei muito a questão achei várias obras dele, né? Mas essa crônica, Coisa, não só encontrava o título lá, Coisa, crônica, não encontrei. E o primeiro foi transformado em filme, né? Que o título original é... Sei, mas olha, tudo começou na história em quadrinho. Coisa da história em quadrinho. Tem a figura do Coisa da história em quadrinho. Também tem isso. E, Regina, também me chamou a atenção, nesses 5 livros, que 2 deles têm um enfoque autobiográfico, né? Usam a palavra coisa no título. Você levantou alguma hipótese? Por quê? A pessoa está querendo usar aquela coisa para dizer o mundo, né? A vida que influenciou ela. O que você pensou? É muita coisa. É muita coisa, né? Autobiografia. Tanto o de Simone de Beauvoir, que mais são relatos de viagens dela, mas é relacionada à biografia dela. Vida, quando ela veio no Brasil com eu quero lembrar você que tem uma expressão nobre da ciência, que é a coisiaria, que a nossa Nara andou expondo o processo da coisiaria. Vocês estão esquecendo dessa. Pois é. Tem até um belo trabalho dela dentro do processo sociológico e o problema todo da coisiaria. Que é uma coleção de objetos que ela tem, né? De todos os tipos. É a coisaria. Ela fez essa exposição na universidade. Coisita, não tem. Tem artigos sobre o tem assunto. Artigo, alguma coisa assim. Ela escreveu. Aqui na página 2, aqui no Regina, página 2, Principiologia, terceira linha. O princípio da relatividade linguística, considerando a relação entre linguagem e pensamento mediada pela cultura. Você pode explicar mais isso para a gente? Esse princípio da relatividade linguística, tem um linguista americano, né, aquele Benjamin Lioff, que defende essa questão de que as línguas elas são distintas, não só porque tem sons, os signos diferentes, mas porque as pessoas pensam de forma diferente. Então, por exemplo, uma pessoa brasileira, né, que fala português, a forma dela pensar é distinta do francês. Não é só o fato dos signos serem diferentes. Então, isso é uma teoria da linguagem. Que a questão da língua ela é mediada pela cultura. Então, cada um expressa, né, na sua realidade, na sua linguagem. Então, você tem certos fatos. Eu me lembro, uma vez eu estava fazendo um trabalho... eu escrevi em francês e pedi para uma francesa corrigir. Aí ela corrigiu, eu falei, não, mas não é isso que eu quero dizer. Ela falou, não, mas em francês, o que você quer dizer tem que ser dito dessa forma. Para mim, estava totalmente errado o que ela estava querendo dizer, né? Então, eu acho que esse princípio realmente tem fundamento, né? Tá claro aí. Obrigada, Regina. Regina, quando você falou agora sobre essa questão da relatividade linguística, me remeteu, né, entre a língua e o pensamento, a questão da tradução, né? Como a responsabilidade do tradutor, né, ao absorver a cultura do povo onde ele está traduzindo o livro, né, e remeter a essa mesma situação. E há pouco tempo também o professor tem falado muito sobre a questão das pensatas. É uma autora que ela
faz os provérbios pensados em 5 línguas e teve a preocupação de pesquisar como essas pensatas são ditas dentro da cultura local, né, dessas línguas propriamente ditas. Então isso é muito importante, exatamente, né? Isso, Rosa, um tradutor não é simplesmente ele transformar, né, palavra. É quando você pega o tradutor do Google ali que ele traduz, que depois se a pessoa for ler não entende nada, né? Porque ele faz uma tradução literal, né? Não considera a questão da cultura, de como a pessoa vai falar aquela, né, explicitar aquele fato ou aquele pensamento de acordo com a sua língua, que tem a ver com a visão de mundo que ele tem. Então é bem interessante isso. Obrigada. Eu queria ainda que você pudesse falar sobre, na página 4, acho que 4, sim, interaciologia, essa interação do domínio do léxico, autorrecuperação de unidade de lucidez consciencial. Pudesse falar um pouco, tem tudo a ver aí também com esse tópico, né? Qual é? Interação do domínio na recuperação. Exatamente. Você tem aí a questão de quanto mais conhecimento você tem, né? Quanto mais amplo o seu neuroléxico, mais a possibilidade que você tem de compreender, de ampliar essa sua cosmovisão, né? Ampliar o seu conhecimento e recuperar unidades de lucidez. Que à medida que você amplia, se a gente aqui na conscienciologia, né, o que a gente tem ampliado em termos de neuroléxico e paraneuroléxico, né, e o que tem possibilitado, por exemplo, aos intermissivistas de recuperar informações do curso intermissivo também, né, a partir desse desvelamento do cosmo através desses neologismos. Obrigada. Regina, aqui na página 4, na culturologia, você coloca a cultura do autorrevezamento consciencial. A última cultura, o último item. Sim. A cultura do autorrevezamento consciencial, né? Que é um pouco que foi Cristina perguntou. Que é a questão que se colocou agora há pouco, né? A cultura do autorrevezamento consciencial, evidentemente, não é próprio da maior parte da sociedade, da SOCIM, não está preocupado com essa questão do autorrevezamento consciencial, porque eles não se veem como a consciência que vai continuar, né, no processo evolutivo dela em outras existências. Mas no caso das consciências, né, que já recuperaram sua lucidez, ela busca essa cultura do autorrevezamento consciencial, mas nesse sentido. Quer dizer, a gente está preocupado com essa questão, né, de estar trabalhando o máximo possível para você ter consciência do... Aí a coisa estaria referida à essência. Como? O título. Estou tentando relacionar com o verbete. O título do coisa verbete. você coloca. Sim. E coloca a cultura do autorrevezamento consciencial. Seria relacionado o termo coisa como a essência. Não ao termo coisa, mas a você ampliar o seu vocabulário, não usando tanto, né, termos assim tão genéricos quanto coisa, para facilitar o desenvolvimento, esse seu desenvolvimento do conhecimento maior, de ampliar a sua cognição para favorecer esse autorrevezamento consciencial. Regina, na Fatologia, página 2, mais ou menos no meio do texto, 11ª linha, talvez você já tenha comentado, mas você poderia falar sobre a busca da cosmovisão nos achados pesquisísticos com o uso de termo provisório, por favor? Muitas vezes a gente, né, numa pesquisa, você descobre lá um fato que você não está conseguindo nomear ainda, né?
Aí, nesse caso, a gente usa um termo provisório, muitas vezes, a própria palavra coisa, né? Até você conseguir dar uma definição melhor, entender melhor aquele fato. Mas para você não deixar passar, a gente registra como pode, né? Nesse sentido. Letra B. A preguiça na consulta aos artefatos do saber. Eu acho que não chega nem nesse ponto. A pessoa, quando fala, quando se expressa, né, articula, ela já não consulta o artefato do saber. Aí você tem, à medida que a pessoa, para ampliar, né, o conhecimento dela, a cognição, ela não pode ter essa preguiça, né? Então é nesse sentido. Você vai ficar limitado à medida que não consulta, né, não estuda. Então você vê. O nosso presidente mesmo disse que não tinha lido nenhum livro. Então, embora ele tenha chegado à presidência. Mas é uma preguiça da leitura, do estudo, né, mais nesse sentido. E a cognição ficando mais limitada. Está claro aí? Obrigado. Eu quero lembrar vocês que em casa, às vezes a coisa fica preta. Mas por quê? Devido a uma coisinha linda. Está entendendo? É uma gatinha que tem lá, que é uma beleza. De gata, pretinha. Então a Graça chega e fala assim, a coisa está ficando preta. É ela que chegou. Ela chega e pula no colo da gente. Mas ela é linda. Uma coisinha linda. Coisinha. A gente tem que ver com calma esse negócio de coisa. Alô, Regina? Não, minha coisinha linda. Isso que o homem fala para a moça. Alô, Regina? Só por curiosidade, também existe ali teria um livro, poderia constar aí na Grafopensenologia, se não me engano é do Inácio Loyola de Brandão. Qualquer coisa é a mesma coisa. Qualquer coisa é a mesma coisa. Já Porque ouviu falar? Tem vários livros, né? Música com a palavra coisa. Eu vi esse. Tá bom, só para. Obrigado pela informação aí. Agora, em cartas românticas, minha coisinha linda é MCL. Tem gente que acha por causa da palavra Michele. Entende? Minha coisinha linda. Então, no cartão, qualquer coisa, a pessoa só põe MCL. A pessoa sabe o que é. Minha coisinha linda. Isso aí é romantismo da Belle Époque. Tem muita coisa sobre coisa, tem muita coisa de coisa. A coisificação não é fácil. Essa noite vocês não vão dormir com tanta coisa na cabeça. Está falando para a Beth que a gente fala carinhosamente para os filhos, quando são pequenininhos, e para os netos, que coisinha fofa. Mas coisinha fofa, esse também tem. Coisinha fofa da vovó, é isso aí. Página. Sim, do penúltimo, a penúltima interação, a interação domínio do léxico, expansão mental somática e parapsiquismo. À medida que você domina, né, todo o acervo de uma língua, na realidade você está trabalhando o seu mental soma, expandindo o mental soma.
A expansão do mental soma, ela é favorável, não necessariamente que quem trabalha muito mental soma tem parapsiquismo desenvolvido, mas ela é favorável, né, principalmente do mental soma, a pessoa ter expansão do mental soma, ampliar inclusive as parapercepções, aí, né, procurando desenvolver o parapsiquismo. Não sei se está claro aí, Rosa, né? Está claro. Muito bom. Mas então nós esperamos de você, Regina, muito mais coisa do que isso, tá certo? Vamos ver quantos verbetes você vai trazer. Um monte. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 64 assinaturas no livro de presença, 36 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Temos hoje o recado da Glínia sobre o curso Imersão Progessioterápica. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, nós estamos convidando para o curso Imersão Progessioterápica, que é um curso que está em parceria com o IPC de Brasília, que é o local onde vai ocorrer o curso, no dia 1, 2 e 3. E maiores informações, a gente pede para entrar em contato com o IPC de Brasília, ou mesmo aqui na OIC, no telefone 3025-1404. Lembramos que o curso Imersão Progessioterápica é um curso que não tem pré-requisito. É um curso de campo em que há um nivelamento de informações na sexta-feira, sendo assim possível a entrada dos alunos que, mesmo não conhecendo a Conscienciologia, têm condições de participar. Então, aguardamos todos para esse curso, que vai ser assim, imperdível em Brasília, e até mais. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Mudança de Bloco Pensênico. A especialidade é Autopensenologia, de autoria do professor Maximiliano Heinemann. Obrigado pela sua presença e até amanhã.